O julgamento, da tentativa de golpe foi destaque no jornal americano The Washington Post. Uma reportagem afirma que o Brasil confronta o presidente Donald Trump no julgamento de Jair Bolsonaro. Vamos entender por quê. O jornal americano ressalta o ineditismo da ação no STF e relembra que nenhum general ou político brasileiro foi julgado por subverter a vontade do povo. O Washington Post também diz que o julgamento vai ser um momento em que o país vai enfrentar o próprio passado autoritário. Para o jornal americano, o processo no Supremo Tribunal Federal marca um ponto de virada na história brasileira. E o jornal ainda afirma que o país tradicionalmente escolhe a conciliação em vez da acusação quando trata de crimes contra o Estado democrático. A reportagem relembra que, ao contrário do Chile e da Argentina, o Brasil anistiou integrantes de regimes militares no passado. E aí o texto diz que o julgamento no STF de agora é o ápice de uma saga extraordinária que polarizou o Brasil. É assim que eles falam. E ressalta que o processo contra Bolsonaro testou o judiciário brasileiro e criou um abismo na relação com os Estados Unidos. O jornal relembra as críticas de Donald Trump ao julgamento e a relação do líder americano com Bolsonaro, além de citar as recentes medidas dos Estados Unidos contra o Brasil, como, por exemplo, é claro, o tarifaço e as sanções da Lei Magnitsky ao ministro Alexandre de Moraes. Segundo o Washington Post, Trump usou o poder financeiro e diplomático para atacar o governo brasileiro e tentar forçar uma mudança no rumo do julgamento. O jornal americano afirma que o Brasil não recuou diante dos ataques do presidente americano e cita os novos indiciamentos contra Bolsonaro e seu filho Eduardo no mês passado. Gabeira, de volta aqui. A imprensa internacional, Gabeira, classificou o julgamento como um ponto de virada na história brasileira. Não só o Washington Post, muitos outros jornais. Você avalia também dessa forma? Eu avalio e é interessante você observar que essa interpretação do Washington Post não é apenas do Washington Post. É uma tendência que você vê na imprensa mundial e já foi marcada recentemente pela capa do The Economist, onde o Bolsonaro aparece com aquela fantasia do americano que entrou no Capitólio. E o Economist mostra ou afirma que a democracia brasileira está passando por um momento de muita maturidade, ao contrário da democracia americana, e que o eixo democrático, digamos assim, o espaço democrático exemplar, se deslocou do norte para o sul, que a democracia mais avançada agora está no sul. Eu acredito que essas interpretações fortalecem muito o caminho que está sendo trilhado pelo Supremo Tribunal Federal, mas, evidentemente, que alguns parágrafos, sempre no final, e que a gente não menciona muito, mas é importante registrar, existem críticas também ao processo, existem críticas ao Supremo Tribunal Federal e, mais especificamente, ao trabalho do ministro Alexandre de Moraes. Então, é visto como um processo que marca a maturidade da democracia brasileira, mas que no seu curso houve alguns problemas, algumas nuances que precisam ser, de uma certa maneira, reguladas. Não é? A impressão que eu tenho é que eles afirmam que a justiça, no seu desenvolvimento democrático, na sua firmeza, salvou a democracia no Brasil. E, no final, sempre essa dúvida: quem vai salvar o Brasil dos seus salvadores? Vamos.